Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Está escrito: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mais uma vez eu estou com você, você está comigo e nós estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, para o programa A Voz da Profecia. E a gente sempre começa assim, com essa mensagem maravilhosa de que o Senhor Jesus Cristo virá em glória e majestade para buscar o seu povo e Ele virá logo. É verdade que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas creia, os planos de Deus são perfeitos. Nosso Senhor tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo Ele se manifestará conforme a sua promessa. Um abraço para você, meu querido irmão em Cristo Jesus, independentemente da sua denominação religiosa. Outro dia recebi uma carta de um irmão querido que é da Igreja Batista, e ele tão gentil, tão carinhoso comigo, com o Quarteto Arautos do Rei e com todos que trabalham aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu fico muito feliz por saber que a mensagem da Novo Tempo, a mensagem do Evangelho, está alcançando gente querida em todas as partes do Brasil e no exterior, e gente das mais diferentes denominações religiosas, e até mesmo gente que não frequenta nenhuma igreja, não tem ligação com nenhuma comunidade cristã, mas mesmo assim, é claro, tem temor a Deus no coração, por isso está com a gente, está sempre em oração, buscando ao Senhor sua palavra aqui através da Rede Novo Tempo. Obrigado por todo esse carinho, por toda essa amizade. Olha, sempre que você se lembrar, ore por mim, ore pelo quarteto, ore por todos que integram aqui esse grande ministério. Eu gosto de dizer que todos que trabalham aqui na Novo Tempo, nós não somos artistas, nós somos evangelistas. Nossa vocação, nosso chamado feito por Deus é para evangelizar, é para compartilhar as boas novas de salvação, assim como Deus faz esse chamado para você também, porque todos que amam Cristo, amam a sua palavra e andam nos caminhos de Deus, todos nós somos chamados a evangelizar, a pregar o Evangelho. Então, quando você se lembrar, ora por nós, tá bem? Porque a gente também precisa muito do poder e da unção do Espírito de Deus a cada dia. E eu tenho aqui um presente que quero oferecer para você hoje. Esta revista aqui, Deus Me Ouve, é uma pergunta só para chamar a sua atenção, mas eu já posso lhe adiantar que Deus lhe ouve, sim. Quando você ora com sinceridade, quando você busca a Deus de todo o seu coração, o Senhor ouve. E esse ouvir de Deus não é simplesmente um ouvir de forma passiva, mas é um ouvir de forma ativa. Quando a Bíblia diz que Deus nos ouve, é no sentido de que Ele não simplesmente ouve, mas Ele atende, Ele age em nosso favor, quando nós o buscamos com sinceridade. Se você desejar essa revista, é só pedir que a gente lhe manda, tá bem? Tem a opção aí do site novotempo.com/escola bíblica, para você entrar nesse site e fazer a solicitação. Ou então você pede através do WhatsApp, número 12 98244 4449, ok? Salve esse número aí no seu celular e manda mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista Deus Me Ouve
e vai chegar às suas mãos. É um presente que a gente lhe oferece com carinho. E se você quer um outro presente, talvez até você já tenha esse, eu posso lhe oferecer um outro curso bíblico que você faz de forma online. O nome desse curso é O Senhor da Vida. O Senhor da Vida. Entre no site novotempo.com/escola bíblica e aí você vai ver lá as opções de cursos e você escolhe esse curso, O Senhor da Vida. Eu tenho o prazer, juntamente com os meus amigos do quarteto, nós é que apresentamos esse curso. A gente dialoga, conversa sobre o tema bíblico específico do dia, daquele momento, e depois o quarteto canta alguma música relativa ao tema. Ficou um estudo diferente porque, além de ter a reflexão na Bíblia, tem também música do quarteto. Procura lá, novotempo.com/escola bíblica, e o curso é O Senhor da Vida. Será um prazer estar com você também através desse curso bíblico. Muito bem, como os cursos bíblicos já estão oferecidos e você pode solicitá-los e fazê-los na hora que desejar, agora é hora de música, porque você sabe, aqui no programa A Voz da Profecia sempre tem músicas maravilhosas do quarteto Arautos do Rei. E eles já estão prontos para cantar. Ouça aí. Em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Quer que tudo nós devemos ao bom Deus em oração. Pode haver um outro amigo tão real em compaixão. Aos contritos, nosso Mestre dá consolo em oração. Se em dor desfalecemos, há socorro em sua mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Mas se aqui nos menosprezam, nosso é Deus em oração. Seu amor que sempre acolhe, traz a nós consolação. Em Jesus, amigo temos, Cristo. É assim mesmo, na incerteza dessa vida, dessa existência, da caminhada, nós podemos ter a certeza da presença do amigo Jesus. Cristo não falha, Ele é fiel. Tudo o que a gente precisa é permanecer com Ele, porque se nós não desistirmos dEle, Ele jamais desistirá de nós. E é a presença de Cristo que dá sentido à nossa vida. Você já solicitou a revista Deus Me Ouve? Se não pediu ainda, peça logo, tá bem? Que nós vamos lhe enviar esse presente precioso da Novo Tempo. O número do nosso WhatsApp, 12982444449. É hora do intervalo. Mas eu já volto e nós vamos hoje refletir na primeira parte do tema Resistam ao Diabo. E aí, mais um tema forte, porém necessário. E creia, não tenha medo.
A sua vitória está garantida por meio do Senhor Jesus Cristo. Fica aí que eu já volto. Acredite, meu amigo, minha amiga, o pecado é uma grande maldade. Quando nós pecamos, nós trazemos mal para nós mesmos e normalmente para as pessoas que estão mais próximas de nós e que mais nos amam. O pecado só ocorre com o nosso consentimento. Em outras palavras, o ser humano cai diante da tentação por sua decisão de atender a um desejo particular que é contrário à vontade de Deus. Você quer resistir ao diabo, ao inimigo? Então sujeite-se a Deus. Jogue-se nos braços do Senhor com sinceridade, confie nele, busque a Deus todos os dias. E está escrito, busquem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando você está em Deus e Deus está em você, não é você que corre do diabo. Por isso que Jesus diz que o ladrão, o diabo, quando nos tenta e nos leva ao pecado, ele vem somente para roubar, para matar e destruir. Do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Você está aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. E nesse momento do programa, nós estudamos a Santa Bíblia, porque a Bíblia é o nosso guia nesse mundo, é o nosso mapa de sobrevivência. Através da palavra de Deus, nós somos orientados com segurança pelo Senhor. Então, o centro do nosso programa é o estudo da Bíblia. Mas antes de abri-la, estudá-la, eu gostaria de orar com você. Pode ser? Pense em Deus comigo. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós temos o prazer de estudar juntos a Tua Palavra e eu te peço, Pai, por Tua bondade, ilumina-me, Senhor. E todos que estão em oração comigo, para que nós compreendamos bem a Tua mensagem, que esta possa nos fortalecer em nossa caminhada cristã. É a nossa prece com sinceridade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você já viu aí o tema escolhido para hoje, resistam ao diabo. O assunto tem a ver com tentação. Esse é um tema que envolve, um tema assim que fala com todos nós. Porque nós todos somos tentados todo o tempo, em todos os lugares, de diferentes formas. E olha aqui uma coisa, eu já vou lhe adiantar que, de acordo com a Bíblia, não há desculpa que nós possamos dar quando nós caímos em tentação, em pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no verso 13. Ouça bem o que está escrito. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, nos fala de uma maneira muito clara, muito direta, inequívoca. Eu vou ler de novo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, é como eu disse, não tem desculpa para a gente quando a gente peca. Juntamente com a tentação está escrito, Deus proverá livramento para que vocês a possam suportar. Por isso não há justificativa para o pecado. Alguém pode dizer, não, é que foi demais para mim, além do que eu podia resistir.
você poderia suportar sim, porque o livramento divino, a força de Deus, vem juntamente com a tentação. Deus está dizendo para mim e para você nessa hora, se você quiser não pecar, eu socorro você, eu ajudo você, eu livro você do pecado. Eu sei que muitos não creem na existência da tentação e nem do tentador. Talvez você esteja me assistindo agora e já tenha pensado isso. Ah, que bobagem, esse negócio de tentação, tentador, diabo, resistam ao diabo, isso tudo é bobagem. Porque esse assunto aí é só uma questão de escolha individual. Muitas vezes até por falta de orientação, de educação ou até de punição. A questão, alguém poderá estar pensando assim, é puramente comportamental e nada espiritual. Enquanto muitos pensam assim e veem tentação apenas como uma mera questão social, outros vão a outro extremo. E eles colocam toda a culpa dos seus erros no tentador que os induz ao mal. Não sei se você já percebeu que é assim. Tem gente que nega completamente a existência do tentador e considera, então, que não existe essa coisa de tentação, de atração para o mal. Já existem outros, como eu disse, que vão ao outro extremo e eles veem o diabo em tudo e tudo que eles fazem de errado, eles dizem, não, a culpa não é minha, a culpa é do diabo, foi ele que me puxou e me jogou no pecado. Veja, de acordo com a Bíblia, existe um tentador que busca oportunidades. Ele é um ser real e maligno. Não se trata de uma lenda, de um mito ou de uma ficção. Ele tem realidade concreta. Na Bíblia, esse tentador é chamado de diabo, Satanás, antiga serpente, acusador, pai da mentira, ladrão, homicida, inimigo, príncipe das trevas, Deus deste mundo. Há muitos nomes para ele. Jesus falou claramente a respeito da existência desse anjo caído. E olha, tem mais. O diabo ele não atua sozinho. Ele dispõe de um exército invisível ao seu serviço. De acordo com a Bíblia, 1/3 dos anjos do céu se rebelaram contra o Senhor. E eles foram expulsos do céu. Esses demônios, eles são incansáveis na busca de oportunidade para nos fazer pecar, para que nós cheguemos a transgredir as leis de Deus, para a gente cair em tentação. Todo o tempo eles estão atuando com esse objetivo, com essa intenção. Por isso eu posso lhe dizer que os inimigos que nós vemos, aliás, os inimigos que nós não vemos, que são os demônios, eles são mais perigosos do que aqueles que nós vemos. Certamente você conhece as palavras de Cristo, estão registradas no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Cristo diz o ladrão, e aqui é claro, ele está se referindo ao diabo, ao seu maior inimigo, que também é nosso inimigo. O ladrão vem somente para roubar, para matar, para destruir. Porém eu vim, diz Cristo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, vida plena. Quanto sofrimento é causado por causa dos nossos pecados. Você sabe, famílias são muitas vezes desfeitas ou vivem infelizes por causa do pecado. Quantas carreiras promissoras acabam em fracasso em decorrência do pecado. Quantas vidas são destruídas, quantos sonhos são desfeitos. O pecado é a maior mentira de todos os tempos, é o maior engodo que já existiu em todo esse planeta, em todo o universo.
Eu estou me lembrando aqui de José, o jovem José, citado no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Você talvez conheça a história desse moço. Ainda garotinho, com 17 anos, ele foi vítima da inveja dos irmãos e por isso foi vendido como escravo e foi parar no Egito, um país distante. Porém, ele era um moço fiel e temente a Deus. E quando estava vivendo como escravo na casa de um homem rico chamado Potifar, então está escrito que, é Gênesis capítulo 39, está escrito que a mulher do seu senhor, a mulher do dono da casa, a esposa, ela se ofereceu a José, se sentiu atraída por ele e disse assim: ei moço, deite-se comigo, venha para a cama comigo. Mas José é um moço fiel a Deus e aos princípios da sua fé, aprendidos desde a infância. Ele disse assim para aquela mulher oferecida: como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Acredite, meu amigo, minha amiga, o pecado é uma grande maldade. Quando nós pecamos, nós trazemos mal para nós mesmos e normalmente para as pessoas que estão mais próximas de nós e que mais nos amam. Por isso que Jesus diz que o ladrão, o diabo, quando nos tenta e nos leva ao pecado, ele vem somente para roubar, para matar e destruir. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, está escrito: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Oh, bendito Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para destruir o destruidor. Jesus veio para reconstruir a nossa vida, para nos dar, como ele diz, vida em abundância, vida plena, vida com significado e no futuro, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E você poderá pensar assim: pastor, eu entendo, eu creio na existência do tentador e da tentação. Mas a grande questão é como nós podemos vencer o tentador e as suas tentações. Vamos à Bíblia? Eu convido você para o texto que está aqui na carta de Tiago. Procure aí. Carta de Tiago, já está depois da carta aos Hebreus, já para o finalzinho da Bíblia, carta de Tiago. Vou ler o capítulo 1, versos 12 a 18. Na minha Bíblia está escrito assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe no verso 12 que eu li. Pensando agora em cada verso, Tiago diz assim: bem-aventurado ou feliz aquele que suporta com perseverança a provação. A palavra traduzida aqui como provação vem do grego peirasmos e o significado é prova. Veja, indica qualquer coisa que prove a fé ou o caráter. Provação aqui inclui aflições, como doença, pobreza, calamidade e também insinuações diretas ao pecado. No caso aqui, provação também pode ser sinônimo de tentação. E agora no verso 13, que eu li, está escrito assim: ninguém ao ser
tentado, diga: sou tentado por Deus. Ninguém ao ser tentado. O termo tentado aqui é usado no mau sentido de induzir ao pecado. Veja, a questão é que havia entre os gregos, na época de Tiago, e talvez até esse pensamento estivesse também na cabeça de alguns cristãos, havia a ideia de que os deuses eram responsáveis pelas tentações do ser humano e os seus pecados. Essa, inclusive, foi a acusação feita por Adão e Eva no Éden, após pecarem. Gênesis capítulo 3. Você se lembra quando Deus procurou Adão para conversar logo após o pecado? E Deus disse assim: Adão, o que houve? Você comeu do fruto da árvore que eu disse que você não devia comer. Qual foi a resposta de Adão para Deus? Senhor, a mulher que o Senhor me deu como companheira, foi ela que me ofereceu do fruto e eu comi, eu pequei. E aí Deus vai falar com Eva e diz assim: filha, o que houve? Eva diz assim: a serpente me enganou. Quem criou a serpente? Quem colocou a serpente ali no Éden? Então veja, a advertência de Tiago, quando ele diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Essa advertência é oportuna para que ninguém acuse a Deus, mesmo indireta e inconscientemente. É verdade que Deus permite sim que nós enfrentemos provas, mas nunca com a intenção de nos fazer cair em pecado. É inconcebível a ideia de que Deus tente o ser humano a pecar. É claro que é o inimigo que faz isto, e ele faz isso sempre objetivando a nossa morte eterna. Não simplesmente fazer a gente cair num erro ou no outro. O que o inimigo quer em realidade é nos separar de Deus. Porque pecado não é simplesmente um ato, mas é uma condição espiritual de alienação, de separação de Deus. E separados de Deus, nós estamos condenados à morte eterna. E que o que em realidade o diabo quer é levar toda a humanidade à morte eterna. E no verso 14 está escrito assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Observe que essas palavras enfatizam que a fonte do pecado não está fora do ser humano, mas está dentro dele, está dentro de nós. A fonte de toda tentação é a cobiça, é o desejo do próprio ser humano pelo que é proibido, pelo que é indevido, pelo que é mal. No Salmo 51, verso 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. De acordo com a Bíblia, é assim mesmo. Todos nós, seres humanos, já nascemos com a propensão, com a inclinação para o mal, para o pecado. Depois que nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram no Éden e, consequentemente, se separaram de Deus, porque, como eu disse, o pecado separa de Deus e, em função disso, é que o ser humano morre. Porque nós somos criados para a imortalidade, sim, porém, de acordo com a Bíblia, é uma imortalidade condicionada à nossa ligação com Deus, o único que é imortal por si mesmo, o único que é eterno. No momento quando o ser humano peca, ele se separa de Deus e, consequentemente, morre no sentido espiritual. Por isso que Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Como eu disse, todos nós, seres humanos, descendentes de Adão e Eva, já nascemos com a natureza deles após o pecado, com uma inclinação, com um interesse pelo mal, pelo que é ruim, pelo que é contrário à vontade de Deus. É estranho, mas o pecado é algo que nós amamos e ao mesmo tempo odiamos. Nós queremos nos livrar dele. Você sabe o que eu estou lhe dizendo? Porque nós sabemos que é errado, sabemos que nos destrói, mas nós gostamos. Por isso é que Tiago diz que a fonte do pecado está em nossa cobiça, está dentro de nós. Mas é claro que o fato de haver eu poderia dizer, esse desejo interno, não nega a existência e a atividade de um tentador externo,
que busca tomar vantagem das nossas tendências pecaminosas. Tiago diz que nós somos tentados quando nós somos atraídos e seduzidos por nossa própria cobiça. Eu poderia dizer que é como um peixe que é atraído para a morte pela isca no anzol. Assim o pecado ele se apresenta com seus enganos, com suas lisonjas, ilusões, promessas. Mas Tiago diz, ninguém é forçado a pecar. Veja, antes que a paixão domine nossa razão, ou antes que o erro triunfe sobre a nossa consciência, nós precisamos decidir praticar o ato pecaminoso. O pecado só ocorre com o nosso consentimento. Em outras palavras, o ser humano cai diante da tentação por sua decisão de atender a um desejo particular que é contrário à vontade de Deus. E aí no verso 15 que eu li está escrito: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Significa que o desejo pecaminoso nutrido e acariciado resulta em atos pecaminosos, evidenciando seus resultados destrutivos. Quando eu era ainda garoto, ouvi um pastor apresentar assim de forma resumida e didática aquilo que ele chamou de passos para o pecado. Veja, é claro que isso é apenas uma tentativa de tornar esse assunto compreensível, mas não significa que você está no passo 1, depois passo 2, passo 3, conscientemente não é assim. Mas segundo esse pastor, os passos para o pecado seriam os seguintes. Primeiro, algo nos chama a atenção. Depois vem a consideração. Aquilo que atraiu sua atenção, você em fração de segundo considera o que você está vendo ou ouvindo. Depois da atenção e da consideração vem o desejo instantâneo. Passa assim por sua cabeça, né? Em função da sua natureza que é atraída para o mal, passa um desejo instantâneo de possuir aquilo, de envolver-se com aquilo, enfim, de cometer o pecado. Isso é um desejo instantâneo. Mas depois desse desejo instantâneo vem o desejo acariciado. E observe, quando você passa do desejo instantâneo para o desejo acariciado, em realidade você já está em pecado, ainda que não tenha cometido o ato pecaminoso. A partir do momento em que eu alimento na minha mente aquele desejo instantâneo do pecado, em vez de resisti-lo e abandoná-lo, eu já estou em pecado. E depois do desejo acariciado, vem o quinto passo, que seria o planejamento, ou seja, como eu posso realizar aquilo que estou desejando e me envolver com aquilo. E depois do planejamento vem a queda, que é o ato em si. Porém, observe, o pecado começa antes do ato ser praticado. O pecado começa em nossa mente, em nosso coração, quando nós vivemos alimentando, acariciando o desejo pecaminoso. E finalmente, Tiago diz que o pecado gera a morte. Morte espiritual e morte física. Mas creia, quando o Tiago diz que o pecado gera a morte, a questão não é simplesmente a primeira morte, que é o fim comum de todos nós, porém a segunda morte, que é o aniquilamento, que é a morte eterna. O diabo não está preocupado se alguém morre com 20, com 30, com 50, ou com 80, com 100, com 110, 120 anos. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do diabo não é a nossa primeira morte, mas sim a segunda morte, ou seja, a morte eterna, que experimentarão todos aqueles que forem ressuscitados na segunda ressurreição, que a Bíblia diz que é a ressurreição do juízo ou da condenação. O que o inimigo quer é nos levar à morte eterna. Bom, os últimos versos que eu li, aqui Tiago capítulo 1, versos 16 a 18, Tiago então conclui o raciocínio dizendo assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, olha que palavras lindas, e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É como se Tiago dissesse, olha, diante de tudo que eu já apresentei, diante de tudo que foi dito e esclarecido, não se enganem, meus amados irmãos, Deus é o autor da vida e não da morte que é causada pelo pecado. Deus não é responsável pelo pecado e suas consequências, porque tudo que vem de Deus é bom, é para o nosso bem e não para o nosso mal. Nele não pode haver variação ou sombra de mudança. Ou seja, nele não há variação de ânimo ou de propósito. Deus é imutável e o seu desejo é sempre salvar os perdidos. Esse eu posso lhe dizer que é, inclusive, um feliz contraste com a inconstância e o capricho dos deuses pagãos, que diziam sofrer frequentes variações de humor. Tiago diz que o Senhor nos gerou pela palavra da verdade. Em vez de ser o causador dos nossos pecados, nosso Deus é o autor da santidade, que nós podemos desfrutar como fruto de sua obra em nós e por nós. Por isso, glorificado seja sempre o nome do Senhor. Como nós podemos vencer o inimigo e suas tentações e suas insinuações para o mal, para o pecado? Eu posso lhe apresentar aqui mesmo, na carta de Tiago, capítulo 4. Agora eu leio os versos 7 a 10. Está escrito assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o conselho, essa é a orientação de Deus para você. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você quer resistir ao diabo, ao inimigo? Então sujeite-se a Deus. Jogue-se nos braços do Senhor com sinceridade, confie nele, busque a Deus todos os dias. E está escrito, busquem a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando você está em Deus e Deus está em você, não é você que corre do diabo, é o diabo que corre de você. O inimigo, quando vê que você está verdadeiramente em Deus, diante disso o inimigo treme e foge. Dizem que as serpentes não sobrevivem a partir de determinadas alturas, porque para elas o ar torna-se rarefeito e elas morrem. Acredite, quando você ora, Deus ele não desce até você, mas você é elevado à presença dele. E lá no alto, o inimigo, a antiga serpente não vai, porque lá a antiga serpente sabe que não sobrevive. Tiago diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Como que dizendo assim, reconheça que você é pequeno e Ele fará com que você se torne grande. Admita que você é fraco, é fraquinho, fraquinha. E Deus fará de você uma pessoa forte, vitoriosa. Admita, como está escrito aqui, reconheça a sua miséria, sua pobreza, sua insuficiência. E Deus fará você rico e forte. Admita que você é um pecador, totalmente carente da graça de Deus. E Deus fará de você um santo, revestido do seu Espírito,
santificado pelo poder de sua palavra. Tudo o que você e eu precisamos fazer para resistirmos ao diabo, como está escrito, é nos sujeitarmos a Deus. E em vez de você viver fugindo do diabo, o diabo vai fugir de você, porque ele sabe que na presença do Senhor é impossível pecar. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, não saia da presença do Senhor. Permaneça em Deus, em oração todo o tempo. A gente precisa entender que a oração não é algo que a gente faz uma vez ou outra, num momento ou outro do dia. Tudo bem que é certo você ter seus momentos específicos de oração. Tem gente que já tem um horário certo para acordar todas as manhãs e até de madrugada para orar. Mantenha esse hábito, isso é lindo, isso está correto. Outros têm seu momento de oração ao meio-dia, outros talvez à noite. E há aqueles que oram de manhã, de tarde, de noite, têm seu tempo aí de encontro com Deus diariamente. Isso tudo é lindo e maravilhoso. Mas nós precisamos saber que a oração a gente não faz apenas num momento ou outro do dia. Nós devemos viver em constante oração. E além da oração, estudo da palavra do Senhor. Se a palavra de Deus está na sua mente, está no seu coração, por mais que o diabo lhe tente, ele não vai vencer você, porque você está sendo santificado pela palavra de Deus. E muito mais poderoso do que o diabo é o Senhor, que se manifesta a nós por meio da sua santa e bendita palavra. Eu estou me lembrando de um texto que está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, quando João, o discípulo amado, ele faz um elogio aos jovens para os quais ele escreveu primeiramente. Como eu disse, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, João diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja que interessante, esses jovens, eles viviam numa região do mundo chamada Ásia Menor, na época em que João escreveu, no primeiro século da era cristã. Essa região hoje é onde está a Turquia, o país da Turquia. É claro que essas palavras de João se aplicam e são significativas para a Igreja de Deus em toda a era cristã, mas primeiramente essas palavras são dirigidas a esses jovens que viviam lá no primeiro século, na Ásia Menor. E João diz assim: eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. É claro que João aqui não está se referindo à força física daqueles moços. Por mais que seja na juventude que a gente tenha maior vigor físico, João aqui está se referindo à força espiritual deles. Por isso que ele diz: vocês já venceram o maligno. Vocês venceram o demônio, o diabo. Vocês têm sido fortes. E qual era o segredo da força desses rapazes e dessas moças? João diz assim: a palavra de Deus permanece em vós. Quando a palavra de Deus está em mim, está em você, quando nós vivemos em estudo e obediência da palavra de Deus, quando nós nos mantemos todo o tempo em oração, então nós somos fortes e nós vencemos o maligno. Ouça bem o que eu vou lhe dizer aqui. O diabo pode juntar todos os demônios que estão aliados com ele. Os anjos que abandonaram a Deus e se perderam e se tornaram demônios, e a gente não sabe quantos são. Eles poderão ser milhares e milhares, e eles estão espalhados pelo mundo. O diabo pode juntar todos eles e dizer assim para eles: olha, vamos desistir de toda a humanidade, exceto desse homem ou dessa mulher. Vamos todos nós nos unir agora para fazer este homem ou fazer esta mulher pecar e se separar de Deus. O diabo pode juntar todos os seus demônios e tramar contra você, somente contra você. Mas se você está unido a Deus por meio da sua palavra e da oração, o inimigo não vai conseguir fazer você dar um passo sequer na direção do pecado. Porque muito maior é aquele que está conosco
do que aqueles que estão contra nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Maior é aquele que age em nós do que aqueles que estão agindo no mundo. Por isso, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Você não precisa viver fugindo do diabo, é ele quem vai fugir de você, se você se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê vitória, que Deus lhe dê vitória completa. O quarteto já está pronto para cantar. E essa música renova a nossa certeza de que o Senhor está conosco e com o Senhor nós não precisamos temer nada. Ouça agora, Arautos do Rei, Eu Não Te Deixarei. Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se
Essa é uma canção linda, baseada na história de Jacó, um homem que viveu assim um momento muito difícil, porque ele sabia que havia cometido erros no passado, ele tinha receio de encontrar-se com seu irmão Esaú, que o havia ameaçado de morte, e Jacó está num momento de oração, quando de repente um ser celestial vem estar com ele, e Jacó luta com o anjo de Deus até que ele percebe que o seu aparente opositor, na verdade, é um ser celestial. E a Bíblia diz que Jacó se agarra ao anjo de Deus e diz essas palavras: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Agarre-se ao Senhor também. E diga essas palavras: Senhor, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não me perdoar, enquanto o Senhor não me ajudar, não me fortalecer, eu não te deixarei. Você não deixa o Senhor e o Senhor não deixa você, porque Deus tem prazer em socorrer os pecadores e ajudá-los. Foi por isso e para isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Tudo que a gente precisa é correr para os braços dele. Eu quero terminar com o verso que eu iniciei a mensagem de hoje, que é uma advertência para você e para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar. Não há desculpa para os meus pecados e nem para os seus, porque Deus é fiel. Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Deus não permite tentação que não seja humana. E Paulo diz que juntamente com a tentação ele proverá livramento. Clame a Deus por essa promessa. Em vez da gente ficar buscando desculpas evasivas, justificativas para os nossos erros e pecados, em vez de ficarmos transferindo nossas culpas para outros e até para Deus, tenhamos a humildade e a coragem de nos lançarmos nos pés do Senhor e confessarmos nossos pecados e clamarmos a Ele por ajuda, pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Deus é fiel. Ele não permite que você seja tentado além do que você pode suportar. Se você e eu, se nós temos caído em tentação, é por conta da nossa fraqueza. E a nossa fraqueza está no fato de que nós nos separamos de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. E nós vivemos uma vida de santidade para a nossa própria felicidade e salvação, para a glória do nome de Deus e para que o nosso testemunho seja efetivo, eficaz para abençoar a vida de outros. Quando você se sujeita a Deus e resiste ao diabo e ele foge de você, Deus usa você como luz nesse mundo, como um referencial para abençoar e iluminar a vida de outros. Que Ele nos abençoe e nos dê vitória. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, estamos nas Tuas mãos, Senhor, e ajuda-nos a nunca sairmos da Tua presença, para que assim resistamos ao diabo e ele fuja de nós, e nós vivamos para a Tua glória, Senhor. É a nossa prece no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Força em Deus. Apesar das dificuldades, não desista. Se o Senhor permitir, na próxima semana, nós vamos seguir com esse importante tema bíblico. Por enquanto, fico por aqui. Um abraço, a gente se vê próxima semana e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.